Se você se interessou por esse vídeo, eu tenho certeza que você adora aqueles acordes cheios de dissonâncias, aquele apimentado especial que qualquer dissonância dá. Mas você provavelmente não sabe quais dissonâncias utilizar, quando utilizar elas e como utilizar elas nos seus acordes. Na verdade, você pode usar praticamente qualquer coisa dentro do acorde, mas a gente precisa ter uma coerência, e não são literalmente todas as notas que cabem dentro de um acorde. Nesse vídeo, como em vários outros vídeos aqui do canal, eu vou desvendar com você agora, na prática, sem essa coisa de decoreba, quais dissonâncias, quando e como utilizá-las dentro dos seus acordes na composição que você vai fazer. Porque assim você vai deixar acordes muito mais originais, muito mais autênticos. Você vai deixar o seu colorido especial dentro desse acorde. Mas a gente tem que seguir algumas regrinhas básicas que você vai ver aqui. E além disso, eu vou mostrar diferentes tipos de acordes que conseguem dar diferentes sentimentos, levar sua música para N lugares, literalmente para onde você quiser. Beleza? Então vem comigo para a aula. Bom, como tudo aqui nesse canal, como eu gosto de desvendar, né, esses mistérios da música, que muitas vezes, quando a gente acha em outros lugares, comigo também foi assim, procurando em livros, em escolinhas, aulas em geral, a gente sempre encontra uma coisa muito mental, fora da prática, né? Então a gente decora lá o campo harmônico, as escalas, os intervalos, nona, décima primeira, tudo isso, mas não sabe utilizar na prática. Então nesse canal eu sempre gosto de colocar as coisas em prática, para você realmente utilizar nas suas composições, né? Para não ficar manco, para a teoria te ajudar, não para ela ser uma muleta, mas para ela conseguir ajudar na sua criatividade. E eu sempre estou falando isso aqui no canal, no meu curso online, nas minhas aulas particulares para os alunos, eu digo, a teoria ela vem para ajudar a criatividade. São conceitos, ferramentas. A palavra teoria às vezes dá um bloqueio na gente. Então não, conceitos, ferramentas que só vão fazer você ter mais possibilidades na hora de compor sua música. Beleza? Então para isso eu sempre gosto também de começar pelos fundamentos das coisas. Então, vamos lá começar por uma coisa que realmente é totalmente fundamental, é estrutural de toda a música, que é um fenômeno físico chamado série harmônica. Então, a série harmônica, basicamente, é o que forjou toda a música. Bom, exatamente isso. Toda a música, ela foi construída, independente se é música ocidental, oriental, o que for, construída em relação à série harmônica, que é esse fenômeno natural, que eu já vou mostrar aqui daqui a pouco para vocês. E o ser humano organizou esse fenômeno para conseguir, então, fazer acordes, fazer melodias, escalas, seja lá o que for. Então a série harmônica, como eu disse, ela é a matéria-prima, esse fenômeno, né, cósmico, a gente poderia dizer, a matéria-prima de toda a música. Entendendo um pouco da série harmônica, que eu vou mostrar agora, você já vai também conectar com as ideias, então, dos acordes e das dissonâncias. Então, quando chegar na hora de entender quais dissonâncias você pode usar, isso vai estar estruturado em você, vai estar orgânico, não vai ter uma coisa só no mental, beleza? Então, vamos lá para o programinha que eu uso aqui para compor, se chama Logic, muita gente pergunta aqui, então eu já estou falando, né? Mas tem outros gratuitos, como o Reaper, né? O Reaper, por exemplo, é um programa que você pode baixar gratuitamente, né? No meu curso online, por exemplo, tem um módulo que é só de produção musical, ensina a mexer no Reaper, para você conseguir, né, então, pegar suas ideias e não só saber como desenvolver elas dentro do seu ouvido interno, mas também conseguir colocar elas em prática aqui nesses programas, produzir mesmo suas músicas, né? Beleza? Vamos lá então. A série harmônica é o seguinte, ó. Quando uma nota é tocada, então vamos pegar no caso a nota Dó, fica mais fácil de pensar. Ela gera harmônicos. Então, harmônicos são como se fossem outras notas dentro dessa nota. Então, a gente chega numa ideia, uma conclusão que dentro de uma nota existem todas as outras notas. E isso não fui eu que estou inventando, não. Isso daí, na verdade, o primeiro que estudou sobre isso no Ocidente foi o Pitágoras. E quem fala isso bastante também é o Arnold Schoenberg, que foi um dos maiores teóricos da música, né, que já existiu. E ele tem o livro dele Harmonia, até tenho aqui até nessa minha coleção. E é uma bíblia, né, sobre harmonia, e ele começa explicando isso, sobre a série harmônica, que forjou as escalas, que forjou o campo harmônico, né, e o campo harmônico é feito dos acordes. Então, eu vou passar rapidamente aqui nesse vídeo, porque eu acabei de colocar um vídeo no canal aqui chamado Campo Harmônico Explicação Definitiva, e eu explico mais a fundo essa ideia da série harmônica, então dá uma olhada lá. E claro, também te convido, se você estiver gostando aqui do conteúdo, curtir essa aula, se for válida para você,
comece a seguir o canal se você ainda não segue, curta o vídeo e também compartilhe com os amigos, né? Além disso, eu também convido você a clicar no sininho quando você começar a seguir o canal, porque toda semana eu tô fazendo lives aqui, então você pode falar comigo ao vivo, mandar suas perguntas, eu respondo todo mundo que vem aqui no canal, beleza? Então vamos lá, a série harmônica, como eu disse, quando eu tenho uma nota aqui, eu já vou ter o primeiro harmônico, que é a mesma nota, oitava acima. No caso, um dó, oitava acima. Depois eu vou ter a quinta dessa nota fundamental que foi tocada. No caso do dó, é o sol, né? Do, ré, mi, fá, sol, a quinta nota. Depois eu vou ter novamente essa nota aqui, ó. Então você vê que são níveis, né? Tem a mesma nota, aí vem a quinta, aí vem ela de novo. E aí, nesse terceiro nível, a gente poderia dizer aqui, que vai começar a se formar, a gente vai ter a terça dessa nota fundamental, do, ré, mi, vai ter a quinta, que é o sol, né, que a gente já viu, e se a gente continuar, vão tendo outras notas, por exemplo, aqui vai vir uma nota diferente, o si bemol, que a gente vai falar isso hoje, né, sobre as dissonâncias aqui, o si bemol, que dentro do que a gente pensa como harmonia, né, tonal, isso daqui seria uma dissonância, né, que vocês vão entender que eu prefiro chamar de tensões harmônicas. Vocês vão entender por quê. Aí vocês vão falar, putz, pode crer, dissonâncias são tensões harmônicas. Você já vai entender, já. Vamos com calma aqui. Depois vem essa nota de novo e as notas vão ficando mais próximas aqui. Cada vez mais próximas até um momento que nem semitom elas são mais, elas são microtons. Então há de infinito, né? Então tem todas as notas possíveis dentro dessa série harmônica aqui. Porém, hoje a gente vai no máximo até aqui, assim, né, pessoal? Para vocês entenderem. Tem um livro muito interessante que chama O Caminho para a Nova Música, do Anton Webern, que é um pupilo do Schoenberg, desse que eu acabei de falar, né? Esse é um dos maiores teóricos e compositores. E ele faz um paralelo entre a evolução da música ocidental e a série harmônica. E eu acho super legal esse paralelo, porque quando a gente vai ver, realmente nos primeiros séculos na Europa, todo mundo cantava a mesma nota, era todo mundo que nem quando você vai numa igreja ou em qualquer coral, que as pessoas não estudaram assim, né, tipo assim, a plateia em si, todo mundo canta a mesma nota juntos, alguns cantam mais agudo, outros mais grave, vai ter mulheres, jovens, uma pessoa com a voz grave e aguda, então cada um canta, mas todo mundo a mesma nota. Você percebe que essa primeira linha aqui, como se fosse esse primeiro nível aqui da série harmônica. Com o tempo, né, depois de alguns centenas de anos, começaram a colocar a quinta nota. Você vê que essa sonoridade é bem medieval, se eu pegar ó, a fundamental e a quinta, ó. Tá uma sonoridade bem medieval, ó. Tá vendo, ó? Se eu fizer uma sequência de quintas aqui, ó. Quando a gente estuda contraponto, a gente tenta não fazer isso, né? Mas, ó, por exemplo, isso daqui vocês vão ver que fica bem medieval, ó. E aí chegou, então, o tonalismo, que é o que a gente trabalha hoje em dia, mais forte, assim, né? Que tá na nossa cabeça já há mais de 500 anos praticamente. O tonalismo que é esse terceiro nível, ó. Então, se eu pegar essas três notas, dó, a terça que é o mi e a quinta que é o sol, eu vou ter um acorde, né? O acorde de dó maior, no caso aqui. Se eu puser ainda o si, bemol, no caso aqui, a sétima menor, a gente já vai falar melhor sobre isso. Eu tenho o acorde de dó maior com sétima, que é um dominante, porque ele tem esse intervalo aqui chamado trítono. Esse intervalo, ele pede uma resolução. Então lembra que a gente falou da tensão harmônica, em vez de falar de dissonância? Então começa a compreender isso, né? A música tonal, ela é um jogo de tensão e resolução. É isso, é a música tonal. A música modal, que as músicas de várias tribos, música indiana, chinesa, né? Só a única música tonal é ocidental mesmo, assim, né? Que começou na Europa lá por 1600 mais ou menos. Então, a música tonal, ela é esse jogo de tensão e relaxamento, pra cima e pra baixo. Essa que é a ideia, né? E a gente sente isso nessa ideia aqui do trítono, esse intervalo de trítono que está dentro do acorde dominante. Essa, ó, então, ó. Olha como é tenso, né, isso daqui. Olha como é dissonante, né, essa sensação aqui, ó. Quer resolver nisso aqui, ó. Olha como dá até um alívio, né, ouvir isso. Beleza? A gente já vai chegar lá, mas só pra vocês entenderem que então dentro disso aqui da série harmônica já tá... Meu, tudo que a gente pode falar sobre tonalismo, sobre campo harmônico, cadências, tudo isso, né? Então por isso que eu digo que eu sempre gosto de falar desse jeito com meus alunos, pessoal. Tanto aqui, né, no canal, que é a porta de entrada para o método composição na prática. Então muita gente já consegue,
usufruir pra caramba aqui das coisas que a gente fala aqui, né, que eu tô passando pra vocês, quanto meus alunos do meu curso online, né, meu curso online sobre composição, que você aprende desde pegar pequenas ideias, transformar elas em grandes ideias, formas diferentes musicais, com diferentes partes, introdução, interlúdio, parte A, parte B, toda a parte de harmonização, condução de vozes, que eu também sempre falo aqui no canal, que é a maneira certa de trabalhar a harmonia, né? Então essa condução de vozes é algo muito importante de saber para você trabalhar a harmonia de maneira profissional. Então vocês vão ver que a dissonância é um colorido que você dá diferente pro acorde. Mas você pode usar acordes super básicos com uma condução de vozes bem feita, que sua música vira, um sucesso, vira aquelas músicas grandiosas de cinema, com orquestra, tudo isso. Então tudo isso tem lá no curso online, isso no módulo principal, né? No módulo principal de composição. Tirando os módulos adjacentes sobre composição utilizando modos para você conseguir, modos gregos, né? Para você conseguir pôr diferentes sentimentos, diferentes emoções, inclusive harmonia modal também, claro, né? Módulo de percepção musical, que eu já vou falar daqui a pouco aqui, que é sobre você conseguir organizar seu ouvido interno, afinar, né, seu ouvido interno. Módulo sobre história da música, sobre produção musical, para você conseguir trabalhar nesses programas aqui de produção. Então, não só conseguir desenvolver suas ideias, seja lá onde for, pode ser até na sua voz. Tem alunos que não tocam instrumento nenhum e conseguem desenvolver as músicas. Então, pode ser com a sua própria voz, pode ser com um instrumento, seu guitarra, violão, piano, mas também colocar nesses programas para você conseguir produzir suas músicas, né? Então, tudo isso tem lá dentro do curso online. E se você quiser saber mais sobre o meu curso online, sempre deixo aqui na descrição do vídeo um link para você entrar na página e ver tudo que tem, os módulos, tudo certinho. Lá vai estar tudo descrito mesmo, perfeitinho assim. Inclusive tem o meu contato também de WhatsApp, se você tiver qualquer dúvida, você pode falar diretamente comigo. Além disso, também tem o link das aulas particulares, para quem quer uma coisa mais personalizada, uma evolução mais rápida. Eu sempre falo que seria uma boa ideia as aulas online, porque eu consigo trabalhar coisas mais aprofundadas, como contraponto, arranjos mais profissionais, mais complexos, ajudar você em trabalhos de faculdade, em músicas que você tem que acabar de compor, né, para vender, para entregar para alguém. Então tudo isso as aulas particulares são bem válidas também. Beleza? Mas vamos lá continuando então aqui, galera. Essa série harmônica também vai forjar a escala. Então eu tenho que falar da escala antes para a gente entender essa parte dos acordes. Então, essa série harmônica de Dó vai formar essa escala de Dó. Isso eu falei no vídeo sobre o campo harmônico, né? Eu falei mais a fundo. Aqui eu não vou conseguir entrar tão a fundo nisso. Mas a série harmônica também forja essa escala aqui. Então essa escala clássica que todo mundo conhece, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Né? Essa escala maior de Dó, né? Então eu também já aconselho você a tentar cantar isso, que eu falei percepção musical. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Volta. Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Então isso é super bom sempre você ter dentro de você, para você não ficar só no decoreba, né? Para você conseguir realmente deixar orgânico, né? Dentro mesmo das suas estruturas, assim, né? E aí a gente lembra que os acordes são formados pela sobreposição de terças das notas dessa escala. Por que sobreposição de terças? Vamos voltar aqui, ó, na série harmônica. Lembra que se eu peguei essas três notas eu formei um acorde? Percebe então que essa nota Dó, a próxima é o Mi. O Mi é o quê? Terça do Dó. Dó, Ré, Mi. Então, uma terça acima do Dó, eu empilhei uma nota. Depois, outra terça acima, eu empilho outra que seria a quinta. Ó, porque Mi, Fá, Sol. Tá vendo? Então, Mi, Fá, Sol seria outra terça. E se eu subir mais uma terça, ó, Sol, Lá, Si, que no caso é Si bemol, mas Sol, Lá, Si, é uma outra terça. E aí vocês vão ver que essa é a lógica para empilhar os acordes e para colocar as dissonâncias dos acordes que você precisa, beleza? Então vamos lá. Ó. Aqui a gente tem essas notas então, Dó. Como é que eu penso para ser mais fácil ainda, né, para você que não está tão acostumado com as notas na sua cabeça? Dó, pula o Ré, vem o Mi. É sempre pular uma nota. Dó, pula o Ré, vem o Mi. Pula o Fá, vem o Sol, que é a quinta. Então, Dó, pulo Ré, que é a segunda, vem o Mi, que é a terça, pulo Fá, que é a quarta, vem o Sol, que é a quinta. Isso daqui é o acorde básico, né? Então, eu posso fazer isso em todas as outras notas. Ré, pulo Mi, vem o Fá, pulo Sol, vem o Lá. Então, Ré, terça, que é o Fá, quinta, que é o Lá. Mi, Sol, Si, fundamental, terça, quinta. Todos a mesma ideia, a mesma coerência. Lembre, isso é uma coisa importante que você sempre ter na sua cabeça. A música sempre tem as mesmas coerências em diferentes níveis, de diferentes pontos.
Então, é a mesma coerência que você vai usar a partir de todas as notas para formar os acordes desse campo harmônico. Então, o campo harmônico nada mais é do que o empilhamento das notas em terças dessas notas aqui que estão na escala. Percebam que eu não estou usando notas diferentes das notas da escala. Essa escala só tem notas naturais, a gente fala, notas brancas do piano, né? Eu não estou usando notas que não são naturais aqui, né? Depois, Fá, Lá, Dó, Sol, Si, Ré, Lá, Dó, Mi. Sempre na ideia de fundamental, terça e quinta. Si, Ré, Fá. Beleza? E aqui, vou tirar esse Dó que ia repetir, né? O acorde de baixo aqui. Então, essas são as tríades básicas de um campo harmônico. E isso é muito importante, você já entender o que é essa ideia da tríade básica, que é fundamental, terça e quinta, como eu estou mostrando aqui. Né, ó. Essas tríades básicas, elas vão ter qualidades também. E a gente vai ver que a primeira tríade, a quarta tríade, a primeira tríade, a quarta e a quinta tríade. Então, primeiro, quarto e quinta, que a gente também pode chamar de primeiro, quarto e quinto graus desse campo harmônico, vão ter acordes maiores. Os maiores têm uma qualidade diferente desses outros aqui que são menores, no caso aqui, ó. Então, que é o segundo, o terceiro e o sexto grau desse campo harmônico menores. Os maiores, eles são mais brilhantes, eles são mais claros, a gente pode dizer. Muita gente pensa que eles são mais felizes, né? Não gosto muito disso, mas pode pensar também, felizes. Os menores são mais... Eu não acho que os menores são tristes, isso não mesmo, assim, mas eles são mais misteriosos, são mais obscuros, né? Ó. Isso já é interessante também, um paralelo que a gente pode fazer com a série harmônica, que a série harmônica ela produz um acorde maior. Então, como a série harmônica é um fenômeno do cosmos, que com certeza é mais antigo do que o ser humano ele evoluiu baseado, vivendo, né, convivendo junto com esse fenômeno. Então, por isso que os acordes maiores são mais brilhantes, eles são mais óbvios também, muitas vezes, né, são mais felizes, mais bobinhos, até a gente pode pensar. E os menores não, eles são menos óbvios, né, eles são mais misteriosos, né, música com acordes menores são mais misteriosos, a gente tem essa ideia assim, né. Então isso tem a ver com a série harmônica. E a gente tem um último acorde aqui ainda, que é o diminuto, aqui, ó, uma tríade diminuta, ó. Opa, que aí é outro tipo, né, aqui, ó. Você vê que ele é bem diferente dos outros, né, ó. Nenhum é tão dissonante que nem ele. Tá vendo, ó? E agora é esse. Ele é bem estranho, dissonante, a gente vai falar bastante dele, porque ele tem o tal do intervalo de trítono que a gente conversou agora há pouco dentro dele. Beleza? Mas vamos lá então. Aqui a gente tem as tríades básicas, como eu mostrei pra vocês, né? Ó. Agora a gente vai falar sobre as dissonâncias, que é o que a gente vai conversar aqui nesse vídeo, mas você precisava entender sobre a tríade básica antes. Como é que funciona para continuar as dissonâncias? A gente vai empilhando em terças as notas dessa escala. Então, se eu tenho Dó, Mi, Sol, eu pulo o Lá, que é a sexta nota, porque se o Sol era a quinta, né? O Lá é a sexta, e eu venho para o Si, que é a sétima. No caso, Si natural. Por isso que é interessante, nessa série harmônica vem um Si bemol, é diferente do que a gente coloca aqui, né? Como esse primeiro acorde, né, desse campo harmônico. Mas, beleza, vamos lá. Si natural. Então, ó, que bonito que fica esse acorde, né? Ó. Ele é um acorde que é muito usado na bossa nova, no jazz, né? Ó, pararará, né? Super bonito. Aí eu posso colocar outra dissonância nele, ó. Tô no Si, que é a sétima. Pula a oitava, que é o próprio Dó, que é a fundamental, né? Que tá lá embaixo. Depois vem a nona aqui, ó. Olha que bonito também, ó. Né, ó. Então esse acorde, né? O acorde da Garota de Ipanema, né? Olha que coisa mais linda. Então bem moderno, né? Bem bonito essa dissonância, dá um colorido gostoso nele, assim, né? Agora qual que vai vir o próximo? Ó, Ré, pula o Mi, que seria a décima, desculpa, né? Décima, que é uma terça composta. O que é uma terça composta? O Mi não tá aqui embaixo, que é a terça? Se eu puser um Mi aqui em cima, ele vai continuar sendo uma terça, mas composta, a gente chama de décima. Por que que então esse Ré aqui chama nona? Porque ele é a mesma coisa de uma segunda aqui, ó.
Só que ele é uma segunda que tá lá em cima, ó, ele não tá aqui embaixo, ó, ele tá aqui em cima. Então é uma nona, porque é uma segunda, mas uma segunda depois da oitava. Então isso é um conceito básico, né? Você tem uma nota que é o dó, no caso, a oitava é a própria nota, dó. Então, de novo, oitava acima, um dó mais agudo, né? Aquele primeiro nível lá da série harmônica. Então o ré é a nona dele, né, aqui. Então aqui fica super bonito, beleza. Aí pula o mi, que é a décima, vem a 11ª. Eu tenho que usar as notas da escala, lembra que a gente estava conversando disso? Então, eu não posso usar uma nota sustenida, nem uma nota preta. Então, Fá natural. Olha como agora estraga o acorde isso aqui, ó. Ó. Estragou o acorde, assim, ó. Horrível isso aqui. Então, é aí que chega essa parte das dissonâncias que a gente pode usar ou não, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Se eu pegar e vou tirar essa 11ª, aí eu pularia o Sol, que é a 12ª, né, que é uma quinta composta, e via a 13ª, que é uma sexta composta. Esse dá certo também, ó. Fica bonito, ó. É bem diferente, moderno, né, meio jazz, assim, meio malucão, mas fica super bonito. Agora, por que a gente não pode usar essa dissonância Fá aqui no caso, né? Tem algumas explicações e eu sempre gosto de deixar tudo bem claro aqui. Primeira coisa, que é o mais básico, né? Que você pode até ouvir isso agora e falar, então é só isso, então beleza, já vou parar de ver o vídeo. Eu aconselho você a ficar até o final do vídeo, porque eu vou mostrar várias alterações disso que eu tô falando agora. Mas a ideia mais básica é o seguinte: toda nota que esteja, quando você quer fazer uma dissonância, toda nota que esteja meio tom acima de uma nota do acorde básico, então vamos escrever de novo o acorde básico aqui separado só para vocês entenderem. Lembra, o básico é esse aqui, Dó, Mi, Sol. Toda nota que tiver meio tom acima de uma nota do acorde básico não pode ser usada. Então, por exemplo, o Ré tá a um tom acima do Dó, aqui ó. Por isso que deu para usar ele, né, que é uma nona. O Fá não, ó. Olha como o Fá tá grudadinho no Mi. Então toda nota que tá grudadinha, que a gente chama de semitom, de uma nota do acorde básico, então meio tom acima, não pode ser usada. No caso aqui, então, o Fá não pode ser usado. O Si, ele tá semitom, mas ele tá semitom abaixo, ó, do Dó. O Si tá aqui, tá semitom abaixo do Dó, que é a sétima maior. Então ele pode ser utilizado. Então a gente chega na conclusão que o quê? Nesse campo harmônico maior, o primeiro acorde, ele não pode ter a tal da 11ª, que é a mesma coisa de uma quarta, né? Uma quarta composta, que é a nota Fá. Ele não pode, né? Eu já vou mostrar pra você, ainda como eu tô dizendo, também como que você pode usar acordes com quarta, com segunda, que não são nona, 11ª, vocês vão entender aqui. Então calma, por isso que eu tô falando. Tem muita coisa ainda pra eu falar aqui. Agora, então, não pode usar, eu posso usar nesse primeiro acorde, né? Ó, sétima, nona e 13ª. Agora tem um jeito para você usar a 11ª, mas eu vou falar daqui a pouco. Então calma, vai ter um jeito, calma aí. Agora aqui, o próximo acorde, Ré, Fá, Lá, ó. Ré, Fá, Lá. Posso pôr o Dó, que é a sétima? Posso, ó. Ó, fica super legal o Dó aqui. Posso pôr o Mi, que é a nona? Posso, porque o Mi tá semitom abaixo do Fá, que é a terça desse Ré, né? Então posso pôr o Mi também, ó. Então, ó, Ré menor com sétima e nona, né? O acorde menor, para você que não sabe exatamente o que é, a diferença dele é a terça, que é menor. Percebe que aqui, ó, fundamental e terça do Dó, ela tá bem mais longe do que fundamental e terça do Ré, ó, tá vendo? Então essa daqui a gente tem 2 tons de diferença, essa daqui a gente tem 1,5 tom, que é a terça menor, né? Então, Ré menor, quinta justa, com sétima menor e nona aqui, ó. Né? Aí você tem Ré menor com sétima, nona e vamos tentar 11ª? Dá também, porque esse Sol, ele não tá semitom de nenhuma nota aqui, ó. E depois a 13ª, que é o Si, também, ó, ele não tá semitom de nenhuma nota. Então esse segundo acorde você pode pôr todas as dissonâncias, ó. Você pode pôr Ré, Fá, Lá, Dó, que é a sétima, nona, Mi, 11ª, Sol, 13ª, Si. Nesse próximo, ó, Mi, Sol, Si, Ré, pode pôr. Fá, eu posso pôr também. Quer dizer, não posso, desculpa. Já ia falar, então, vou falar errado aqui. Peraí, Mi, Sol, Si, Ré, boa, posso pôr que é a sétima. Fá não posso, tá vendo? Porque ele tá semitom acima do Mi, ó. Então essa nota Fá não rola eu colocar aqui, né, ó. Eu, no caso, não posso pôr. Aí eu posso pôr aqui o Lá? Posso, né, ó. Fica super bonito. O Dó também posso, ó.
Então esse acorde não pode usar a nona, por exemplo. Tá vendo? O primeiro acorde não pode usar a 11ª, esse próximo acorde aqui, o terceiro, não pode usar a nona. Aqui o Fá. Fá, Lá, Dó, Mi, posso, ó, Fá com sétima maior, porque o Mi tá meio tom abaixo do Fá. Depois Sol, posso também, ó. Tá vendo? Então aqui rola já a nona, né? Ó. Fá, Lá, Dó, sétima maior, nona. 11ª, posso também. Né? Porque, olha, tá vendo? Esse daqui deu certo a 11ª. E a 13ª também. Tá vendo? Então, alguns acordes a gente pode usar todos, outros não, entendeu? Agora, esse acorde aqui que é super importante, que a gente vai falar melhor dele. Ó. Sol, Si, Ré, Fá. Posso usar o Fá. Lá, posso usar também, ó. Posso usar o Dó aqui, ó, pulando o Si. Aí eu não vou... Vai ficar estranho isso aqui, ó. Tá vendo? Então, esse é melhor não usar. Porque ele tá meio tom acima, né, do Si, que seria uma nota do acorde básico do Sol aqui, né? O Si é a terça do Sol, então eu não posso usar o Dó aqui, no caso. Né? Aí o Ré, pula o Ré, vem o Mi. O Mi eu posso. Ó que bonito, né? Então, sétima, nona, depois aqui, 13ª, né? Ó. Esse acorde é super utilizado, né? Às vezes eles tiram a nona aqui, ele é bem utilizado esse acorde. Né? Na bossa nova e tal. Então esse eu não posso usar a 11ª, no caso. Aqui, Lá, Dó, Mi, Sol. Né? Vamos ver, ó. Sol eu posso. Si, posso também, porque ele tá meio tom abaixo. Ré, posso também, porque ele não tem meio tom de nada, ó. E o Fá, eu não vou... Vai ficar ruim esse Fá. Tá vendo? O Fá fica ruim. Porque ele tá a semitom do Mi aqui, né? Então eu não posso usar esse último. E o diminuto é um acorde especial que eu já vou falar pra vocês. Então, galera, vocês perceberam que alguns acordes eu posso usar, outros não. Porém, isso daqui eu estou usando só as notas desse campo harmônico. Né? Então, só utilizando as notas desse campo harmônico. Mas a gente pode fazer uma coisa que a gente chama de empréstimo modal. Né? Então, o empréstimo modal é você utilizar notas de outro campo harmônico. Essa que é a ideia. Então, o que, por exemplo, aqui você pode utilizar, ó, nesse acorde... Você pode usar, em vez do Fá, o Fá sustenido, ó. Ó, aí fica bonito, ó. Só que eu peguei um empréstimo modal, eu peguei um empréstimo de outro lugar. Né? O Mi também posso usar Fá sustenido nesse Mi menor aqui, ó. Né? Então, se você tirar essa relação de semitom, como eu expliquei aqui pra vocês, vocês conseguem usar, mas vocês vão estar usando notas de outros lugares, né? Agora vamos falar um pouco de outros tipos de acorde, eu vou até mais pra frente aqui. Como eu disse, por exemplo, acordes que você tem a quarta, por exemplo, ou a segunda, ou a sexta. Eu não falei acorde que tem sexta, né? Então, acordes com sexta, basicamente, são acordes que tem a sexta. Entendeu? Simples assim. Você vai ter fundamental, terça e quinta. Em vez da sétima, você põe a sexta. Isso é uma coisa que você tem que pensar. Você não pode pôr a sexta e a sétima. E, normalmente, a gente também faz... A gente... muda de um acorde, só para dar um colorido diferente, você pode transmutar de um para o outro, que é um acorde com sexta maior e um com sétima maior. Você pode fazer isso aqui, ó. Ó, esses dois acordes, eles se complementam, assim, ó. Sexta maior e depois o com sétima maior, ó. Isso é bem usado, na verdade, também. Na bossa nova, a gente faz essa mudança bastante quando toca no violão, no piano, né? Então também mais uma coisa para você guardar aqui. Você pode trocar um acorde com sétima maior por um com sexta maior. E você pode também trocar um acorde menor com sétima. Que eu vou fazer, ó. Então Dó menor, no caso aqui, ó. Que é Mi bemol, né? Dó, Mi bemol, Sol, Dó menor. Com sétima menor. Ó, esse daqui é um Dó menor com sétima. Eu posso trocar Dó menor com sexta menor. Aí eu tenho que tirar a quinta no caso aqui, ó. Esse daqui, ó. Né? Beleza? Ó. Ou você deixar a quinta vai dar uma dissonância meio diferente. Né? Então você pode trocar o menor com sétima para o menor com sexta. E também pode trocar o maior com sétima maior com o maior com sexta maior. Beleza? Tem uns acordes também que a gente chama de sus, que são acordes suspensos que a gente fala. O que são esses acordes? Em vez de você ter a terça nele, ó, Dó, Mi, que é a terça, Sol, ele é um acorde que ele não tem terça. Então também ele é um acorde interessante que ele não é tonal, ele é um acorde modal, a gente fala, né? Ele não tem um tom. Porque você não sabe se ele é maior ou menor. Nesse momento que você não põe a terça, você não sabe se ele é maior ou menor.
E a gente tem um acorde que chama sus4, aqui ó, que é você trocar a terça pela quarta. E percebe como essa quarta ó, tem uma sensação dessa ideia da dissonância que eu falo pra vocês, que ela quer voltar pra terça, ó. Tá vendo como ó, essa sensação aqui, ó? Vou mudar só uma nota de um acorde pro outro. Um é com quarta, sus, suspende e volta pra terça, ó. Ó, dá uma sensação de alívio, né? Falando nisso, eu queria passar também pra você uma coisa muito interessante sobre essa ideia de percepção musical. Então, além de você cantar uma escala, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, tenta cantar a tríade básica, dó, mi, sol, dó, de novo no agudo aqui, né, ó. Então, ó, dó, mi, sol, dó, e tenta voltar, sol, mi, dó. Então, quando você tem essa tríade básica, você tem a estrutura da sua escala, a estrutura do seu campo harmônico, bem no chão mesmo, sabe? Uma gravidade. Dó, mi, sol, mi, dó. Então, quando você tem essa estrutura, que a gente consegue entender essa ideia das tensões harmônicas. Eu esperei chegar nesse acorde sus para você perceber essa suspensão que dá. Como é que você pode cantar essa escala? Fazendo as tensões harmônicas em volta dessas notas básicas que eu acabei de falar. Então, em vez de falar dó, mi, sol, você faz dó, fá, mi, lá, sol. Então, você percebe que eu estou fazendo uma tensão no fá que quer resolver no mi. Dó, fá, mi, resolve. Lá, tensiona para o sol. E o si quer subir para o dó, porque o si a gente chama de sensível tonal também. Eu já vou falar mais aqui, porque eu vou falar sobre o trítono. Você vai ver que essa sensível tonal é algo importante também. Então o si quer ir pro dó. Si, tensiona pro dó. E aí faltou o ré, que também quer ir pro dó. Lembra que o dó é a nota fundamental da escala, do campo harmônico. Ele é o maior campo gravitacional que tem, é ele. Então, dó, fá, mi, lá, sol, si, dó, ré, dó, si, dó. Então, dentro disso, você começa, no seu ouvido interno, você começa a sentir realmente o que são essas tensões harmônicas. Agora fica mais claro, em vez de chamar de dissonância, chamar de tensões harmônicas, entendeu? Tudo isso é muito importante para você ter dentro do seu ouvido interno. É isso que eu falo sempre para os meus alunos. A gente tem uma inspiração, essa inspiração tem que ser transformada de simplesmente uma ideia subjetiva, de um sentimento que você não sabe expressar direito, para uma música concreta, que vai entrar no ouvido dos outros ouvintes, e mais do que isso, espero que sua música entre na alma, no coração dos outros ouvintes. Você precisa ter esse ouvido interno organizado para saber exatamente que notas você precisa utilizar. Por isso que é tão importante, e eu coloco no meu curso online esse módulo adjacente, porque é um módulo que é muito necessário, entendeu? Para você ter dentro da sua cabeça, né, essas ideias, beleza? E então a gente tem essa ideia das tensões harmônicas. Então o acorde sus4 e tem o sus2 também, que ele também pede para ir pro mi, ó. Então, mas eles muitas vezes são utilizados sem, você não precisa fazer essa resolução, né, assim, ó. Você pode usar ele assim, normal. A música pop inglesa usa muito, assim, né? Tem bastante música que usa esse tipo de acorde. Mais o sus4 aqui, né, ó. É bem bonito esse acorde aqui. Agora vamos falar uma coisa super importante também para você entender, que é o que a gente estava conversando sobre, acho que a maior das dissonâncias, que é o tal do trítono. Né? O maior desse incômodo, dessa tensão harmônica que é o trítono. O trítono, galera, ele é simplesmente um intervalo, só que ele é um intervalo que deu origem à música tonal. Tudo que a gente ouve hoje em dia, o trítono tá lá no meio. Né? Ele é um intervalo super importante. E o trítono, ele só vai existir em 2 acordes nesse campo harmônico aqui que a gente fez. Né? Ele vai existir no acorde do 5º grau, que eu lembro que era o sol, si, ré, só que o 5º grau com sétima. Então, quando a gente vai ver esses monte de notas que eu coloquei aqui, a gente percebe que a gente tem qualidades de acordes, como eu falei, a gente tem maiores e menores. Mas quando a gente põe as dissonâncias, tem um pouco de diferença a mais. Quer ver? Eu vou deixar só as sétimas aqui, ó, pra não confundir, ó. Eu vou deixar só com sétimos acordes. O primeiro e o quarto acorde são com sétimas maiores. Maior com sétima maior, maior com sétima maior. Esse 5º acorde, ele é maior também, mas com sétima menor.
Percebe que a sétima dele, que é o Fá, tá a um tom do Sol, ó. Não tá meio tom, tá um tom. Então é uma sétima menor. Ele é o único acorde maior nesse campo harmônico com sétima menor. Todos os outros maiores são com sétima maior. Ou os outros menores, que são sétima menor, são menores, não são maiores com sétima, né, menor. Então, esse acorde maior com sétima menor é muito importante, né? E quando a gente vai ver esse último, que é o diminuto, ele é uma extensão, ó, tá vendo? Ó, coloquei o diminuto, copiei e colei na frente do quinto grau, que é o Sol, né? Ó, que é o dominante que a gente fala. Então esse diminuto a gente nem utiliza muito como dominante no caso aqui, né? Que eu vou falar sobre o diminuto já. Você vai ver que é super legal o diminuto, ele tem várias saídas. Ele é um acorde meio mágico, você já vai ver aqui. Mas no caso, por enquanto, a gente está falando desse campo harmônico tradicional, ele não está, né? Ele não é usado como dominante, ele é como se fosse uma extensão desse acorde de quinto grau, desse dominante aqui que eu tô querendo dizer para vocês. Então o acorde dominante, como eu disse e mostrei lá no trítono, ele é muito tenso, ó. E ele pede uma resolução, ó, como eu falei também, ó. Ó, eu vou resolver esse acorde aqui no Dó, né, que é a nota... que é no acorde, desculpa, de Dó, que é a tônica que a gente fala. Então percebe que o dominante ele tensiona, pam, pam, aí depois relaxa aqui, por causa dessa tensão do trítono, que resolve aqui, né? Então o trítono ele só vai ter dentro desse acorde dominante com sétima. E esse acorde é super legal para você usar ele para fazer modulações, para fazer o que você quiser, porque como ele tem essa tensão harmônica, ele é o acorde que mais tensiona e pede para ir para outro acorde. Então, como ele é muito tenso, ele pede uma resolução, que a gente fala. E esse é todo o jogo da música tonal, como eu estava falando para vocês. Qualquer outro acorde que você usar nesse campo harmônico, sua música vai ficar sempre meio horizontal aqui, assim. Quando você usa esse dominante, ela dá uma esticada para cima para pedir a resolução. Então, a brincadeira da música tonal é bem essa aqui. E ele tem esse intervalo de trítono, como eu estou falando para vocês. E no caso aqui, o intervalo de trítono vai ter entre... ó, Sol, Si, que é a terça dele, e a sétima menor, que no caso é o Fá. Então, todo acorde maior com sétima menor, qualquer um C7, lá, A7, D7, as cifras lá, ele vai ter esse trítono dentro dele. E esse trítono vai pedir uma resolução, como eu estava dizendo para vocês. E essa resolução sempre vai ser parecida, pelo menos de primeira. A gente vai ver já outras resoluções, mas pelo menos de primeira instância, ela vai ser sempre essa terça do acorde quer resolver para cima. E a sétima quer resolver para baixo, semitom abaixo. No caso, a terça dele, que é o Si, quer resolver no Dó, que é a fundamental do acorde 1 lá do campo harmônico. E a sétima, que é o Fá, quer resolver semitom abaixo na terça desse acorde 1. Então a gente tem essa resolução. Agora, o que a gente pode fazer? É, por exemplo, tritonizar acordes. Você pode, por exemplo, pegar um acorde de Ré menor. Por exemplo, aqui ó, você tem Ré, Fá, Lá, Dó. Ré menor com sétima. Ó. Esse Ré menor, se você simplesmente transformar ele em Ré maior, aqui ó, pegar o Fá, que é a terça menor, e transformar em Fá sustenido, fica 2 tons dele, terça maior, ele já criou um trítono aqui, ó. Então aqui, entre a terça e a sétima eu criei um trítono. Acabei de criar um acorde maior com sétima. E esse trítono quer resolver aonde, ó? A terça quer resolver meio tom acima e a sétima meio tom abaixo. E aí a gente já vai saber que a terça quer resolver na fundamental de um acorde e a sétima na terça do acorde. Então a gente vai resolver no acorde de Sol aqui no caso. Beleza? Então, ó, Sol, Si, Ré, por exemplo. Então olha como dá certinho, ó. Tá vendo? Então isso é uma coisa nova que você pode usar também, tritonizar acordes. E outra coisa também muito interessante é quando você tem acordes de 2 trítonos. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, pegar um Dó, e aí eu vou fazer o trítono do Dó aqui, ó, que é o Fá sustenido. O trítono nada mais é do que 3 tons, é um intervalo de 3 tons, ou o intervalo de quarta aumentada ou quinta justa, que é a mesma coisa. Então essa nota pode pensar ou Fá sustenido, isso vai depender da ideia teórica, né? Do porquê teórico, do momento que você está utilizando esse acorde, no tom e tal, né? Isso é muito mais complexo, eu não vou entrar agora, eu quero mostrar uma coisa prática para vocês aqui. Mas isso pode ser chamado ou de Fá sustenido, essa nota, ou de Sol bemol. No caso é Sol bemol, porque eu estou fazendo a quinta diminuta. Né? O acorde diminuto, ele tem, além da terça menor, ele tem a quinta diminuta, esse acorde diminuto.
Então, se eu fizer um trítono aqui e fizer outro aqui, ó. Agora eu tenho dois trítonos. Esse acorde nada mais é do que uma tétrade diminuta. Ele tem, ó, fundamental, terça menor, que é o mi bemol, quinta diminuta, que é o sol bemol, e tem essa nota que não é lá. Isso não é uma C, isso daqui é uma sétima diminuta. A sétima maior seria o si aqui, né, ó, si. Sétima menor, si bemol, sétima diminuta, que é a mesma nota lá, mas a gente tem que chamar de sétima diminuta pelo contexto teórico aqui no caso. Mas mais do que isso teórico, a ideia é aqui você pensar que ele tem dois trítonos. E a partir daí, pessoal, ele tem várias resoluções. Você pode resolver esse trítono primeiro aqui para baixo, então fundamental de um dó sustenido, por exemplo, de um ré bemol. Ré bemol, fá, lá bemol. Ó como resolve, super legal, ó. Perfeito, tá vendo? Resolve bem. Ou eu posso resolver esse trítono de cima aqui, ó. Pra dentro também, ó. Então eu posso pensar que é um mi maior isso aqui, ó. Mi, sol sustenido, si. Olha como resolve legal também. Perfeito, tá vendo? E mais pra frente, sendo mais moderno na música, os caras começaram a resolver ao contrário também. Então, essa resolução do primeiro trítono, por exemplo, ao contrário, ó. Então, esse pra cá e esse pra cá. Beleza? Então, aqui eu vou ter um outro acorde, na verdade. Né? Eu vou ter um acorde de sol, né? Porque aí ele vai estar invertido, no caso, né? Vai resolver em outra... É outra ideia, né? A fundamental vai ser essa daqui de cima, aqui, ó, do acorde, né? Que vai resolver. Perfeito, tá vendo? Então, ó, já 3 acordes que a gente consegue ir com esse daqui. E também você pode pensar nesse outro, né? Pra cá, ó. Ó, aí eu resolveria em si bemol. Tá vendo? Então, olha quantas resoluções que dá esse acorde. Que super legal isso, né? Você vê que ele é um acorde meio mágico. Quando você coloca ele tem 2 trítonos, você pode modular para outras tonalidades. Quando você chega nesse próximo acorde, esse vai ser o tom da música, o 1, né, do campo harmônico. E aí você tá em outra tonalidade. Então, meu, isso é super bacana, é super legal, né, de você conseguir usar. E além de vários outros tipos de acordes que a gente pode utilizar. Por exemplo, os acordes alterados que a gente fala. O que são acordes alterados? São acordes que tem nona... Não vou nem pôr a sétima. A nona, isso daqui é a nona normal, né? Ó. Por que é a nona normal, nona natural? Porque eu tô fazendo dó, mi, sol... Então, fundamental, terça e quinta. Nona, que é o ré normal aqui, ó. Agora, essa nona pode ser aumentada, por exemplo, num acorde maior. Olha que legal isso aqui, ó. Né? Então esse acorde ele é bem tenso mesmo. É daquela música Purple Haze do Jimi Hendrix, ele usa esse acorde, por exemplo. Ele põe a sétima também. Vamos pôr a sétima no caso, sétima menor, ó. Olha que legal, bem blues, né, esse acorde, né, ó. Então ele é um acorde dominante com essa nona alterada que a gente fala, né? Acorde bem diferente. Você pode pôr a nona bemol também, ó. Então um acorde dominante, ó. Então tem o trítono, ó. Entre a terça e a sétima com a nona bemol, ó. Bem sonantão, né? Porém, pessoal, também tem essa. Todos esses acordes aqui que eu vou pondo dissonâncias, eles não mudam a função deles. Então é isso que você tem que entender. Um acorde maior com sétima maior, ele nunca vai ser dominante. E qualquer acorde maior com sétima menor que tenha o trítono, ele vai ser um dominante, entendeu? Então, né, ó. Né, ó. E aí, esse com nona bemol ainda vai ter outro trítono, né? Ó. Ele vai entrar naquela categoria que ele pode resolver aqui, por exemplo. Né? Ele pode resolver aqui, ó. Quando se altera a nona. Tá vendo? Quando a gente vai tritonizando os acordes, isso é a mágica total. É muito legal isso, né? Falar sobre isso. E você tem acordes muito utilizados, por exemplo, que são acordes com sétima e décima terceira também. Então, no caso aqui, ó. Dó, mi, sol, si bemol, né, que é a sétima. E aí você pode ter a décima terceira, que seria o lá aqui, ó. Ó. Né, essa décima terceira é bem legal. Agora vamos falar um pouquinho desse acorde com décima terceira. Os acordes que tem décima terceira natural, né, que você vai ver que tem o da décima terceira bemol também. Os de décima terceira normal, natural, eles vão sempre resolver num acorde, né? Então lembra que esse é o dominante? Então, acorde sétima, décima terceira, quando a décima terceira é normal, vai resolver num acorde maior. Então eu vou explicar aqui pra vocês.
Primeira coisa que eu vou fazer é tirar essa quinta. Porque a quinta, pela série harmônica também, ela aparece muitas vezes. Lembra que ela é a primeira nota diferente da fundamental que aparece? Então, imagina numa série harmônica ad infinitum, quantas vezes aparece essa quinta. Então a gente muitas vezes retira do acorde a quinta, né? Fica mais bonito, dá uma limpada no acorde. Outra coisa que eu vou fazer, como eu estou dizendo da maneira profissional, é mexer na condução das vozes. Eu vou abrir diferente esse acorde. Eu vou pegar essa terça dele e vou jogar aqui pra cima, ó. É a mesma nota, eu não mudei, eu só peguei o Mi e deixei composto, né? Uma terça composta. Ó como ele fica mais limpo, ó. Super bonito, ó. Tem espaço, tem harmônico, né, ó. E aí esse acorde resolveria o quê, né? Uma ideia muito rápida de você pensar também é isso. Não só pensando pelo trítono e tal, mas... que acorde... Se eu tenho um quinto grau com sétima menor, né? Eu tenho um acorde maior com sétima menor. Acabei de falar, né? Quinto grau. Ele é o quinto de quem? Então qualquer acorde que você tritonize e vire um acorde com maior com sétima menor, ele vai ser o quinto de alguém. Então esse, no caso, é o quinto de quem? Ó, é só voltar. Dó, si, lá, sol, fá. Ele é o quinto do acorde de fá, né? Então, se eu resolver isso aqui num fá maior, vai ficar super legal isso aqui, ó. Você vê que o fá maior já até tem essa mesma nota aqui. Então a 13ª do dó, que é o lá, é a terça do fá. Então a 13ª de um acorde com sétima é a mesma coisa da terça do acorde que ele vai resolver. Beleza? Vamos lá então, ó. Aí eu mexo aqui a condução de vozes, a gente tenta sempre mexer o mínimo possível. Então o Mi vem pro Fá, o Si bemol vem pro Dó, e esse eu vou pôr no Fá, vai, só pra não ficar invertido, ó. Então, ó. Tá vendo? Se eu tenho a 13ª bemol, então com sétima e 13ª bemol, ele também vai resolver muito melhor num acorde menor, num Lá menor, num Fá, desculpa, menor, que vai ter o Lá bemol, né, ó. Tá vendo? Então isso é interessante de você ter também dentro da sua cabeça já aí pra você ir entendendo todas essas coisas. O acorde com nona é a mesma coisa, né? Se eu tiver um acorde com sétima e nona, aqui por exemplo, ó. Vamos fazer só com a nona aqui, ó. Então sétima e nona aqui o acorde, ó. Vou tirar a quinta também, vamos fazer aqui, ó. Pôr a terça embaixo, nesse caso, sétima e a nona, ó. Então esse é o acorde, ó. Dó maior com sétima menor e nona, beleza? Ele vai também para um Fá maior, no caso aqui, ó. Eu vou tirar esse Dó que vai dar um problema de contraponto aqui, esse Dó. Então, ó. Tá vendo? Se eu ponho a nona bemol, sétima maior e nona bemol, ele também vai muito melhor para um Fá menor isso aqui, quer ver, ó? Ó, eu troquei a terça do Fá, que é o Lá, né, ó. Tá vendo? Ele vai bem melhor para isso. Então, dicas aí para você utilizar nos seus acordes. Outros tipos de acordes que não são acordes tonais, que também são super dissonantes, super legais, são os acordes quartais que a gente fala. O que são acordes quartais? São acordes que, em vez de serem empilhados em terças, são empilhados em quartas. Então, se eu pegar o Dó, em vez de pôr o Mi, que é a terça, ele tem quarta. Ele já não é tonal, esse acorde. Depois, quarta justa, a gente pensa de início. Então, Dó, Fá. A quarta justa do Fá é Si bemol. Depois, a quarta justa do Si bemol vai ser Mi bemol. Beleza? Aí, depois, a quarta justa, Lá bemol. Então, sempre quartas, ó. Isso também é uma coisa que a gente estuda em como é que chama? Ô, me perdi agora. Aquela ideia de estudar o ouvido aqui, o... Você vê que o vídeo eu vou fazendo bem na vibe, que não fico cortando não os vídeos, viu, galera? Que nem as lives, assim. Percepção musical, é. Então, pra você, percepção musical, por exemplo, você consegue classificar intervalos. Então, né, ó. Então, ouviram de... Né? Isso aqui é o começo do hino nacional, ó. Tudo é quarto, ó. Ouviram de Pirangô. Ouviram de Pirangô. Ouviram de Pirangô. Então, sempre quartas, tá vendo, ó? Acorde super legal. E aqui também, né, se quiser, ó. Ré bemol, né, ó. Esses são acordes mais do jazz, né? São diferentes, assim, né? Então, pessoal, olha, eu acho que eu consegui mostrar bastante coisa hoje aqui. Quantos coloridos, quantas qualidades de acorde você consegue colocar na sua música. Você vê, então, várias possibilidades. E ainda tem mais possibilidades.
né? No meu curso online de composição, quando você vai adquirir ele, você também tem a oportunidade de adquirir por um preço promocional super barato o curso de arranjo na prática também. No curso de arranjo, eu falo mais sobre como colocar instrumentos e como fazer arranjos, harmonizações para grandes, né, formações, desde pequenas até grandes. Desde como você saber escrever piano, bateria, baixo, até você saber escrever para orquestra, para big bands. E na parte das big bands eu ensino como você fazer essas harmonizações. Então tem vários tipos de harmonizações utilizando diversos instrumentos, não só 2, 3, 4, 5, 6 instrumentos que você pode utilizar. E fazer acordes com ainda harmonizações mais malucas, harmonizações mais densas, mais diferentes ainda. São as harmonizações em clusters, outros tipos de harmonização quartal. Então, meu, se você quer realmente ser um profissional, se expressar de maneira autêntica, eu convido você a pelo menos conhecer o meu curso online. Além disso, tem a garantia, né, total de 7 dias. Se você não gostar do curso, você pode sair. Mas eu digo pra você, eu espero que você me escreva se você entrar no curso, por que você saiu. Porque até hoje eu não tive nenhum aluno que desistiu do curso. Ainda mais você vai ver pelo valor que tá esse curso. Se você entrar no link aqui abaixo, você vai ver que o valor tá, meu, super bom, assim, tá super barato. Tenho certeza que você vai conseguir pagar ele, fazendo divisões, então sai mais barato ainda. E esse outro curso de arranjo também tá com preço super barato também, se você for olhar lá. E você também tem a oportunidade ainda de adquirir outros dois cursos, o de letras, para composição de letras, e o Música na Prática, que é um curso completo de teoria aplicado na prática. Então, para você entender mesmo todo o campo harmônico, cadências, campos harmônicos menores, que eu nem falei aqui, né, hoje, porque a ideia não era essa mesmo. Então, vários tipos de acordes diferentes, né? Tem outros acordes ainda aumentados, né? Meio diminuto, diminuto, que eu nem falei aqui, mas também vale com certeza a pena você conhecer e saber como utilizar eles na prática. E é sempre aí que eu estou buscando fazer com meus alunos, tanto nas minhas aulas particulares quanto no meu curso online. Beleza, galera? Então é isso aí. Se gostou do vídeo, como eu disse, dá um like, segue o canal e deixa um comentário também com outros vídeos que você queira saber, com outras dúvidas que você tenha, e eu posso fazer para você um vídeo exclusivo aqui do que você pediu, beleza? Porque a dúvida sua pode ser a dúvida de muitas pessoas, normalmente é assim. Beleza? Valeu então, até a próxima.